Vamos falar sobre intimidade com Deus, sobre vida com Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 33, do verso 17 até o fim, até o verso 23. Êxodo 33, do 17 ao 23. Nós vamos ler responsivamente, eu os ímpares, os irmãos os pares. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei uma fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mas a minha face não se verá. Queridos, eu gostaria de falar sobre intimidade com Deus, que é uma coisa que deve ser buscada, que precisa ser buscada e que é possível. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Diferente dos deuses de outras crenças, dos ídolos que outras crenças apresentam, nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de intimidade. E se você for a outras religiões, há religiões em que você não pode se aproximar de Deus, você é ensinado que você não é digno de se aproximar de Deus, por isso você tem intercessores e intercessores, mediadores e mediadores, que são criados sob o argumento de que você não pode se aproximar de Deus. O Deus dos muçulmanos, Alá na verdade é só a palavra árabe para Deus, também Alá é tão distante que as pessoas, ainda que elas vão morar no paraíso, elas não terão contato com Alá. Mas o Deus verdadeiro é tão maravilhoso que ainda agora nós somos convidados a buscar intimidade com Ele. Isso tanto é verdade que o relacionamento entre Cristo e igreja é comparado ao relacionamento de um noivo com a sua noiva, é comparado ao casamento, à boda, e é comparado a uma vida de esposo, de noivo com a sua noiva, a sua esposa. Isso não é só com relação à igreja no Novo Testamento, mas já era assim com relação a Israel, a igreja de Deus no Velho Testamento. Tanto que muitas vezes, infelizmente, quando Israel pecava, o Senhor comparava isso ao adultério, eles tinham de se prostituir, e o Senhor até usa a vida de Oséias como uma alegoria para o relacionamento que ele estava tendo com a sua igreja, com o seu povo, com a sua noiva, porque a sua noiva eventualmente o traía, e ainda trai às vezes. Mas não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para intimidade com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que se apresenta na Bíblia, o Deus que se nos é apresentado, é o Deus verdadeiro que busca intimidade com o seu povo. O Senhor ama se relacionar conosco, sempre foi assim. Deus criou o homem e Ele vinha conversar com o homem na viração do dia. À tardinha, Deus vinha para conversar com Adão, bater um papo com Adão. Privilégio que Adão perdeu por causa da desobediência. E o Senhor sempre busca intimidade conosco, não porque Ele precise, mas porque Ele quer, porque Ele nos ama. Deus não vem buscar nada em nós que Ele precisa, Ele não precisa de nada. Ele se relaciona conosco por amor, por uma razão absolutamente desinteressada. Deus não sente solidão porque a Trindade Santa, ela se completa e ela tem um relacionamento íntimo, de tal maneira que Deus nem precisava ter nos criado, mas criou. Ele não nos criou porque estava se sentindo só, porque Ele não estava. O Senhor não precisa de nada, Ele é pleno em todas as coisas, não precisa de nada, mas nos criou.
não precisava sequer se relacionar conosco, podia ter desistido de nós por causa do nosso pecado, mas não é isso que ele faz. E então nós vemos aqui a história de Moisés, guiando o povo de Deus, com muita luta, porque Deus acabava de fazer um milagre e o povo reclamava. Deus acabava de fazer um outro milagre maravilhoso e o povo murmurava. Deus acabava de efetuar um livramento maravilhoso, miraculoso, e o povo se voltava contra Deus. E assim ia Moisés pastoreando o seu povo deserto afora, o povo do Senhor. Não é muito diferente hoje. Quantas vezes as pessoas recebem bênçãos sobre bênçãos e depois se esquecem do Senhor, ou reclamam do Senhor. E não importa que o Senhor lhes tenha abençoado uma vida inteira, se em algum momento as coisas não caminham do jeito que eles querem, eles reclamam do Senhor. Ainda assim, nós precisamos saber que o nosso Deus é um Deus que busca intimidade. A Bíblia diz que Ele nos amou, e o Senhor se deu em sacrifício por nós, Jesus se deu em sacrifício por nós, e Ele vem se relacionar conosco. E Moisés nos ensina alguma coisa muito preciosa sobre isso, com esse episódio absolutamente maravilhoso. Nós sabemos que Deus tinha efetuado tão grande livramento na vida do seu povo, e tão logo Moisés tenha ficado um pouco mais lá no monte, recebendo as instruções do Senhor, o povo faz bezerros de ouro que adora. Sexta nós falamos sobre isso. Sexta nós tivemos assim um bate-papo muito rico sobre esse episódio do bezerro de ouro, né? Nós vimos algumas coisas muito interessantes naquele texto. Vimos que lamentavelmente a razão não está com a maioria, porque a maioria foi até Arão para pedir para fazer um bezerro para eles. E então você aprende que a razão não está com a maioria, não é porque a maioria está dizendo alguma coisa que está certo. Também vimos naquele momento a figura de um sacerdote muito simpático ali, mas que deixou o povo se perder, porque não confrontou aquele povo. Foi Arão. Ele preferiu ficar bem com o povo e não confrontou o povo, na verdade fez o que o povo queria, e isso levou o povo à perdição. Por quê? Porque eles fizeram um bezerro de ouro, mas é pior do que você pensa. Eles se reuniram para dançar e festejar, mas a ideia ali é que eles se reuniram para orgia mesmo, copiando o que se fazia com os deuses pagãos. Eles chegaram ao fundo do poço, porque todo liberal leva a igreja para o fundo do poço. Todo o liberal e todo o ministro que não confronta a igreja, que não denuncia o pecado e que faz só aquilo que o povo quer, ele leva a igreja para a perdição. Ah, mas a culpa não é minha, a culpa da negligência é. E nós vimos isso ali também na sexta-feira. E vimos outra coisa interessante: o povo na verdade queria ser ecumênico, ele queria fazer deuses como as outras nações tinham e adorar o Deus verdadeiro. O ecumenismo não é uma coisa para nós, porque Deus não divide adoração com ninguém. Eu digo, repeti e vou repetir, falei sexta e vou repetir nessa noite. O ecumenismo é a armadilha do diabo para frear a obra de evangelização e de compartilhamento do Deus verdadeiro com o povo. Porque a partir do momento que você está ali cultuando junto, cada um o seu Deus, tudo misturado, o sujeito olha para você e fala assim: olha, eu não preciso então ir para a igreja dele, eu não preciso conhecer o Deus dele, eu não preciso conhecer o Deus da Bíblia, está todo mundo aqui nesse mesmo lugar, tudo misturado. Então é a armadilha de Satanás. E nós vimos então o pecado do povo, e vemos agora que Moisés volta para o monte para receber as instruções do Senhor, e o Senhor estava mesmo disposto a não mais caminhar com esse povo, estava disposto até a fazer um outro povo que fosse agora a descendência de Moisés. Moisés intercede pelo povo. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que na verdade Deus estava testando Moisés, vendo até onde Moisés estava disposto a ir com esse povo, e Moisés de fato intercede pelo povo. E Deus diz uma coisa muito interessante para Moisés. Ele diz: olha, o meu anjo vai com vocês, mas eu não vou mais, senão eu vou consumir esse povo. E Moisés intercede: então nós não vamos para lugar nenhum, porque se o Senhor não vai conosco, o que nós vamos fazer? Aqui começa um aprendizado de intimidade precioso que a igreja precisa carregar no coração. Se o Senhor não for conosco, nós não temos para onde ir. Moisés estava absolutamente correto. Senhor, se o Senhor não for com a gente, nós vamos ficar onde nós estamos. Porque o que nós vamos fazer em qualquer terra prometida, que o Senhor nos tenha prometido? Se não houver a presença do Senhor ali, nenhuma terra vale a pena. Ficar por aqui.
Se não houver a presença do Senhor, nenhuma terra vale a pena. Com o Senhor, o deserto se torna céu, mas sem o Senhor, o oásis, o balneário se torna deserto. Você pode estar no lugar mais maravilhoso da terra, será deserto. Mas com o Senhor você pode estar no lugar mais árido da terra, será céu. Moisés estava correto. E nós precisamos clamar pela presença de Deus, como Moisés clamou ali, e disse: Senhor, se o Senhor não vai, acabou para nós. Risca meu nome do livro da vida, para que viver sem o Senhor? Isso é algo que nós precisamos ter no coração e pedir ao Senhor misericórdia, porque muitos, embora vão a uma igreja, o Senhor não é a prioridade deles. Isso é uma coisa que me preocupa muito, com relação à igreja, com relação a vocês, com relação a mim, com relação à minha família, com relação às minhas filhas. Às vezes a gente não sabe falar, às vezes a gente não sabe fazer, só a graça do Senhor mesmo, né, pra gente, mas preocupa. Do que adianta eu morar no melhor lugar dessa terra, se o Senhor não está comigo, se o Senhor não vai comigo, se o Senhor não está conosco? Clame pela presença do Senhor, porque nós precisamos da presença dEle e da intimidade dEle. Faça como Moisés: Senhor, se o Senhor não está comigo, não vale mais a pena viver aqui não, eu quero a presença do Senhor, eu preciso da presença do Senhor. E você diz: isso é óbvio, pastor. Ah, é óbvio, mas vamos trazer para a prática? Quantas vezes a gente lembra de pedir a presença do Senhor durante a semana, em tudo que a gente vai fazer? Tem gente que lembra, eu sei, mas há um percentual muito grande que passa a semana com uma vida totalmente secularizada, como a de qualquer um nesse mundo. Eu costumo dizer que um dos erros que a gente comete é buscar o Senhor em último lugar. Eu uso o exemplo da dor de cabeça. Eu sinto uma dorzinha de cabeça, vou segurar, né? Não é assim que as pessoas fazem? Vai passar. Aí não passa, você vai lá e toma um remedinho, né? Aí não passa, você vai lá e toma outro. Você toma lá um paracetamol, não resolveu, você toma uma dipirona. Se não resolveu, você toma um ibuprofeno. E está indo, muitas vezes. Se não resolveu, você procura um médico. E se o médico te disser que é grave, aí você vai para o joelho: Senhor, misericórdia, me cura. O orar devia ser a nossa primeira ação, ou pelo menos devia ser conjunta com as gotinhas de remédio. Senhor, eu vou tomar aqui umas 40 gotas desse negócio, mas eu sei que é a tua bênção. E talvez já tenhamos sido curados de coisas que nem sabíamos que tínhamos. Mas às vezes o Senhor é só na hora do aperto absoluto. O Senhor é para todo momento. O Senhor é para ser buscado em todo tempo. Somos chamados para buscar o Senhor em todo momento, exatamente como fez Moisés. E Moisés cresceu em intimidade com o Senhor, porque Moisés intercedia pelo povo, pelos outros. Você praticamente não vê Moisés pedindo por ele mesmo. Não tem oração de Moisés pedindo especificamente para ele: Senhor, eu quero para mim. Senhor, faz para mim. Senhor, opera em mim. Senhor, me dá isso. Quantas vezes você vê orações de Moisés nesse sentido? Nenhuma, não tem. Moisés está preocupado com o povo, Moisés está preocupado com aquilo que era a igreja do Senhor, Moisés está preocupado com quem está ao seu lado. Moisés estava tão envolvido em fazer a obra que o Senhor mandou ele fazer, que o Senhor estava cuidando da casa dele. Quando cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas, e isso é bom, porque Ele cuida muito melhor do que a gente. E Moisés clama por esse povo aqui, e o Senhor se agrada disso. E o Senhor resolve atender a oração de Moisés. E o resultado de tanta busca de Deus é um desejo maior de estar com Deus. Nós precisamos buscar a Deus e precisamos ter um desejo maior de buscar o Senhor, mesmo todos os dias, cada dia. Senhor, que coisa maravilhosa. A gente tem que ler a palavra e se deleitar na palavra. Senhor, que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda que eu aprendi aqui agora. Que coisa. A gente tem muita experiência de manhã. E aí quando a gente termina de ler, assim, olha esse versículo, olha o que está aqui nessa passagem, olha o que Deus está falando aqui, olha como é que foi a vida do fulano. A gente tem esse privilégio toda manhã aqui, quando a gente está reunido em grupo, né? 4, 5 pessoas às vezes, mas a gente nunca sai daqui sem um negócio precioso compartilhado, que às vezes nem fui eu, foi uma outra pessoa, né? Um irmão que compartilha, outro irmão que compartilha. Às vezes eu nem falo, estou ali ouvindo, falo: rapaz, deixa eu beber esse negócio que é bom demais. Sabe?
Mas há quem consiga não buscar o Senhor, e isso é incompreensível. Como que eu, sendo um crente em Cristo Jesus, tendo conhecido a graça, eu não estou buscando o Senhor? É um negócio esquisito. Mas quando buscamos intimidade com o Senhor, nós desejamos mais. O texto é tão interessante que o Senhor diz para Moisés assim: eu vou fazer isso que você pediu, que você está dizendo. Por que o Senhor iria atender a oração de Moisés? Porque você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Quando buscamos intimidade com o Senhor, nós achamos graça diante do Senhor. E quer saber de uma coisa? O Senhor nos conhece pelo seu nome. Ué, mas o Senhor conhece todo mundo pelo nome, é verdade. Mas o que o texto está dizendo é que o Senhor conhecia Moisés com intimidade. Conhecia o nome de Moisés de uma maneira diferente. É mais ou menos aquela ideia que a gente tem aqui no Brasil, né? O pessoal brinca muito que tem frase que ninguém fora do Brasil entende, só a gente. É aquele negócio, sei quem é, mas não conheço, né? Então tem gente que o Senhor Deus sabe quem é, mas não conhece. Mas Moisés, ele sabia quem era, e ele conhecia Moisés. Eu te conheço pelo nome, e você achou graça. Sabe por que Moisés estava sendo atendido? Porque Moisés aprendeu a orar em conformidade com a vontade de Deus. E sabe por que Moisés aprendeu a orar em conformidade com a vontade de Deus? Porque ele fazia isso. Ele buscava intimidade. Tem gente que diz assim: Deus nunca atende minhas orações, mas também nunca busca intimidade. A oração dele é a oração do aperto. A oração dele é só na hora do arroxo. Sabe por que tem pessoas que têm as suas orações atendidas com mais frequência do que outras? Não é porque elas mudam Deus, não é porque elas aprendem a orar de conformidade com a vontade de Deus. A intimidade vai crescendo, ele começa a entender um pouco melhor como é que funciona a dinâmica do pensamento do Senhor ali, e ele começa a pedir conforme a vontade de Deus. Então ele é mais vitorioso em oração por isso, não porque ele mudou a Deus. Deus é imutável, ele é Deus, mas a gente vai sendo mudado, e essa intimidade produz uma mudança tremenda e profunda. Você tem o desejo profundo de que Deus atenda mais suas orações? Tem que ser com busca de intimidade, de oração. Você vai aprendendo que Deus responde às nossas orações, porque nós vamos sendo mudados, somos nós que somos mudados, e vamos aprendendo a orar mais de conformidade com Ele. E quanto mais frequentes no trono da graça de Deus, quanto mais frequentes diante do trono da graça, quanto mais frequentes diante do trono do Senhor, ali no Santo dos Santos, mais somos conhecidos pelo Senhor, e mais conhecemos do Senhor. Então Moisés, Deus conhecia pelo nome. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu te conheço de uma maneira muito particular, Moisés. E Deus não fechou essa porta de intimidade, não, pelo contrário, agora em Jesus ele escancarou essa porta, porque poucos podiam ter essa intimidade, poucos. E na verdade o grau de intimidade que Deus nos oferece agora é maior do que o grau de intimidade que a maioria dos homens do Velho Testamento tinha, à exceção de alguns poucos homens como Moisés, por exemplo, com quem Deus falava. Tanto que quando há uma revolta em Israel, um questionamento sobre a autoridade de Moisés, por parte inclusive de seu próprio irmão Arão e de Miriam, Deus os confronta dizendo: com o meu servo Moisés, eu falo assim, face a face. Para profetas eu dou sonhos, dou visões, algumas comunicações, de certa maneira subjetivas, mas Moisés não, Moisés ouve a minha voz. Eu dialogo com Moisés, eu falo com Moisés. Então Moisés e alguns poucos no Velho Testamento eram uma excepcionalidade. A maioria do povo não tinha esse privilégio de estar diante do Senhor como nós podemos ter hoje. O véu foi rasgado. Em Jesus nós podemos entrar no Santo dos Santos. E que uso a gente faz dessa intimidade com Deus? Nós estamos fazendo bom proveito disso? Mas querido, quando você fizer bom proveito disso, você vai ter desejo de mais intimidade com o Senhor. E é isso que Ele quer. Não basta buscar intimidade com o Senhor, é preciso desejar mais intimidade com o Senhor. E como é que isso se expressa nesse texto? Dessa maneira. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés se tornou íntimo de Deus. Moisés nunca foi atrevido. Tem gente que fala: Moisés foi ousado e atrevido. Não, Moisés era íntimo de Deus. Quando Deus falou que não ia mais com o povo, falou: Senhor, então nós não vamos mais a lugar nenhum. Ele não brigou com Deus, não. Ele falou humildemente: Senhor, não compensa ir adiante. E quando Deus ainda estava nesse propósito: Senhor, se o Senhor não for, pode riscar meu nome do livro da vida. Moisés não foi arrogante: risca meu nome aí do livro da vida. Não, foi: Senhor,
pode riscar meu nome do livro da vida, porque não compensa. Claro que não. É diferente a postura. Moisés estava ganhando intimidade com o Senhor. O bom da intimidade com o Senhor é que a gente descobre que pode falar as coisas para o Senhor, pode dizer as coisas para o Senhor. Tem gente que é interessante, ele não tem constrangimento em pecar, mas depois fala assim: mas eu não posso falar uma coisa dessa diante de Deus. O pior você já fez, você fez diante de Deus, porque Deus está presente em todos os lugares. Agora, confessado diante dele é o mínimo. Por que essa vergonha agora? O sujeito não teve vergonha de adulterar, e adulterou diante de Deus, porque Deus está em todo lugar. Agora, na hora de confessar, eu quero confessar aquele pecado, mas não posso falar isso diante de Deus, é desrespeito com Deus. Desrespeito é quando a gente peca. Quando a gente fala para pedir perdão, não é desrespeito não, aí Deus se agrada. Desrespeito foi quando a gente fez, porque não tem nenhum lugar onde eu possa me esconder de Deus e cometer qualquer ato às escondidas. Na verdade, eu nem tinha pensado em pecar, e Deus já sabia que eu ia pecar. Foi assim com Caim. Caim estava pensando em matar seu irmão. Deus vira para ele e fala: Caim, o seu pecado jaz à sua porta, domina o seu pecado, a ti cumpre dominá-lo, veja o que você vai fazer. E ele fez. Deus nos conhece por dentro e por fora, conhece nosso pensamento e nossa intenção, e só Ele conhece pensamentos nossos. Aí a gente vai lá e comete um pecado diante de Deus, do Deus vivo. Aí na hora de orar, não posso falar isso diante de Deus. Desrespeito foi o pecado, sabe? E a gente tem que aprender essas coisas, e tem que aprender que a força mais curadora do mundo se chama graça, o perdão da graça. E a força mais destruidora da alma humana se chama culpa. A culpa nos destrói, a culpa nos corrói, a culpa nos consome. Mas quando descobrimos a graça, e é o que Moisés achou, Deus disse: vou te atender, Moisés, porque você achou graça diante de mim. Quando nós achamos, compreendemos, melhor dizendo, a graça do Senhor nas nossas vidas, e quando descobrimos que quando somos salvos é porque achamos graça diante do Senhor, isso é curador para as nossas almas. Quando descobrimos que Deus é o Deus perdoador, que perdoa pecados, quando nos arrependemos genuinamente, nos confessamos verdadeiramente, isso é maravilhoso. O Senhor arranca de nós a culpa pelo poder de Jesus, no poder, na obra do Espírito Santo. Isso cura vidas, isso cura mentes, isso cura traumas, isso cura depressão, isso cura profundamente nas nossas almas. Então a intimidade com o Senhor, ela precisa ser buscada a todo custo, porque quando eu busco conhecer a Bíblia profundamente, mas sem intimidade com Deus, eu posso me tornar um intelectual da Bíblia, que nunca provou da graça do Senhor. Mas Moisés não só ouvia a palavra do Senhor, ele achou graça diante do Senhor. Você precisa, e eu preciso, mais do que estar ouvindo a palavra do Senhor, nós precisamos achar graça diante do Senhor. E há prazer no Senhor em nos atender até quanto podemos ser atendidos. Porque o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, eu vou te atender, mas você não pode ver minha glória por inteiro, que você vai ser consumido agora. Sabe por que Deus não podia se revelar com toda a sua glória ali diante de Moisés? Porque se a glória do Senhor viesse toda, se manifestasse toda ali naquele momento, diante de Moisés, a santidade do Senhor consumiria Moisés, porque Moisés ainda era um homem pecador, com semente pecaminosa. Sabe por que o Senhor não se revela em toda a sua plenitude de glória para nós hoje? Porque nós seríamos consumidos por causa do nosso pecado. Mas o Senhor já nos perdoou e nos lavou? Sim, mas nossos corpos, esta criação e tudo mais ainda sofre as consequências da maldição do pecado. É por isso que no último dia, antes de provarmos a plenitude da glória do Senhor, nós receberemos corpos glorificados, porque já estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas teremos corpos transformados para nos apresentarmos diante do Senhor em perfeição, sem nenhuma imperfeição, e assim a sua presença plena não nos consumirá. Mas agora a gente ainda não pode, mas vai poder um dia, em nome de Jesus. Agora não podemos, e Moisés não podia. Foi por isso que Deus disse assim para ele: olha, eu vou te colocar numa penha, uma pedra, e você vai ficar na fenda dela, e eu vou tapar com a minha mão. Deus tem mão?
para aí que a gente já chega lá. E quando eu passar, você vai poder se levantar e vai poder me ver pelas costas. Deus tem costas? Não. Isso é aquele negócio que os teólogos chamam de antropomorfismo. O que é isso? Quando, para explicar alguma coisa, a gente atribui qualidades humanas a Deus. Deus não tem mão nesse sentido aqui, né? Não necessariamente, ele é espírito, mas ele se move, a sua mão se move com poder. É uma maneira de explicarmos como Deus está agindo na história. Então Deus está dizendo: eu vou colocar a minha mão sobre você quando você estiver na fenda da pedra, da penha. Eu vou te proteger, para que você não se levante antes da hora. E quando eu permitir que você se levante, costas, não é que Deus tenha costas, ele é onisciente e é aquele que tudo vê, tudo sabe. Deus não tem costas. Ele está dizendo: eu vou te permitir ver um pouco da minha glória, um pouquinho da minha glória, mas um pouco você verá. Queridos, nós não podemos ver Deus na plenitude, mas um pouco do Senhor nós já podemos desfrutar, e esse pouco é mais do que a gente pode imaginar, e precisamos buscá-lo. E de fato foi assim. Deus passou, Moisés viu um pouco da glória do Senhor, teve uma experiência mais profunda com o Senhor. E o crente que busca intimidade com o Senhor, ele vai acabar desejando isso mesmo: Senhor, me dê mais intimidade com o Senhor. E é o que você precisa buscar, e é o que eu preciso buscar, e é o que nós precisamos buscar. É o que nós precisamos buscar. E queridos, o resultado de tamanha intimidade é que nós passamos a resplandecer a glória do Senhor. Nós nunca mais somos os mesmos. Se você rolar as páginas da sua Bíblia até o capítulo de número 34, partindo do verso 29, você vai ver que Moisés desce do monte e o seu rosto brilhava. Brilhava de tal maneira que foi necessário que um véu fosse posto diante de sua face, porque aquilo incomodava o povo, chamava a atenção do povo, aquilo até trazia temor ao povo. Por quê? Porque Moisés era o homem que estava sempre junto a Deus, o povo não. E isso nos ensina uma coisa preciosa: quanto mais próximos do Senhor e quanto mais buscamos intimidade com Deus, mais santidade Ele traz para nós, mais santidade nós recebemos. Agora, quando estamos um pouco mais distantes, que é como o povo estava, porque o povo preferiu ter um mediador, não quis assumir a sua responsabilidade de santidade com o Senhor, é isso que a gente vê. O povo quis um mediador, o mediador era profundamente abençoado em santidade, mas o povo que estava mais distante era mais suscetível ao pecado. É exatamente isso. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais santidade você vai recebendo, você vai ficando mais santo. Mas quanto mais distante do Senhor, mais relaxado você fica. Eu já falei isso aqui, é assim, todas as vezes em que a gente tem que pastorear alguém, inclusive no conselho, até disciplinar, que cometeu pecados gravíssimos, a gente pergunta só para constatação, mas a gente já sabe: querido, você estava lendo a Bíblia? Você estava orando? Não, já estava enfraquecendo, já não lia, já não orava, já não estava mais buscando a Deus. Quanto mais distantes de Deus, mais facilmente a gente peca. Quanto mais íntimos do Senhor, mais santidade a gente quer. E é isso que você precisa buscar. O que quer dizer que aquilo que nós temos até agora não basta. O tanto que eu leio a Bíblia não basta, o tanto que eu oro não basta, o tanto que eu busco ao Senhor ainda não basta, e nunca vai bastar. Não para um crente de verdade. Não pode bastar, é pouco. Eu me sinto envergonhado quando penso no tanto que eu oro e que leio a Bíblia ou que medito na palavra. Me sinto particularmente. Eu penso que eu tinha que ler mais, tinha que meditar mais, tinha que ocupar mais a minha mente com isso, e eu fico envergonhado comigo mesmo. Ontem, eu acho, eu recebi um vídeo, já tinha visto ele alguns anos atrás, mas ontem vídeo novo, de uma senhora que tinha um sonho de que tivesse uma igreja no terreno dela. Vocês viram aquilo? É uma senhora idosa, e ela doou o terreno, e ela terraplanou aquilo na enxada. Ela terraplanou 200 metros quadrados de terreno irregular, com a sua enxada, puxando aquela terra num pano. E de fato uma missão ia construir uma igreja lá, porque havia gente ali no seu lugarejo, e ela doou o terreno, estava terraplanando, porque ela disse que ela precisava de um lugar para pregar o evangelho para as pessoas que estavam ali. A nós pertence o corar de vergonha. Uma senhora idosa na enxada terraplanou 200 metros quadrados de terra. É caminhão de terra que não acaba mais. Quem mexe com desaterro sabe o que é isso. E tirava no pano, arrastando.
E nós aqui fazendo corpo mole. Vamos, meu filho, subir o morro ali para entregar uns folhetos, tô cansado. Vamos, meu filho, caminhar até ali na roça, estou cansado. Vamos, meu filho, fazer, estou cansado. Vamos carregar um equipamento para fazer um negócio, estou cansado. Esse negócio de trabalhar desse jeito como essa mulher fez, só tem uma explicação: intimidade com Deus. Gente que tem intimidade com Deus, que sabe o privilégio que é servir a Deus, e que vai servir a Deus, não como um peso, mas como um privilégio glorioso. É o que Moisés fazia. E quando a gente se torna cada vez mais íntimo do Senhor, o que ocorre é que nós somos mudados. O rosto de Moisés resplandeceu. Todo mundo sabia, Moisés teve um encontro com o Senhor. A gente resplandece. Quando as pessoas olham para nós, elas são capazes de dizer: fulano de tal teve um encontro com Deus de verdade, é íntimo de Deus. Eu não estou falando de roupa, não. Normalmente a roupa distingue a denominação, né? Não é disso que eu estou falando, não. Fulano de tal usa saia comprida, usa blusa comprida, não corta o cabelo, não tira nem as pontas, deve ser da denominação tal, tá? É crente, tá? Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando da gente buscar intimidade com Deus de tal maneira que as pessoas falam: esse aí tem intimidade com Deus mesmo, esse é crente mesmo. Um dos testemunhos mais gloriosos que eu já ouvi, e que enche o coração do pastor de orgulho, é um dia que a gente estava sentado num determinado lugar, e passou um irmão da igreja, cumprimentou, foi, e a pessoa que estava do meu lado, que nem era crente, falou assim: olha, pastor, eu não sou crente não, mas se um dia eu for crente, eu quero ser crente igual esse homem que passou aqui. Esse homem é um crente de verdade, tem intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, gente. Ele não falou tem intimidade com Deus, ele falou: parece que esse homem, quando fala, Deus está ali ouvindo na hora. Isso é maravilhoso, gente. É disso que nós estamos falando. Se temos intimidade com Deus, nunca mais seremos os mesmos. E precisamos buscar intimidade com Deus, e ela está disponível para nós. E existe uma diferença. Com o passar do tempo, se você ler o texto, você vai ver que esse brilho que emanava da pele de Moisés, com o tempo ele foi arrefecendo, até que acabou. Porque ali nós não estamos tratando do brilho pessoal de Moisés. Esse durou até a morte dele, tanto que ele viveu 120 anos e sequer seus olhos escureceram, sequer a sua vista escureceu. Nós estamos falando aqui de uma coisa física, né? Ele teve um contato com a glória do Senhor, aquilo o inundou de tal maneira que ele ficou brilhando uns dias. Mas o brilho que o Senhor tem para nós é um brilho que não se extinguirá jamais, e o mundo precisa ver esse brilho. E o Senhor nos chama para intimidade, e nós precisamos buscar essa intimidade. Diferente do brilho que incomodava os olhos ali, nós não temos que pôr véu sobre a nossa face. Se estivermos brilhando, devemos deixar brilhar. E tem outra coisa: devemos brilhar porque esse mundo precisa ver esse brilho e ser incomodado com esse brilho. Gente, não tem nada mais gostoso do que quando você chega numa rodinha que a conversa está muito fiada e eles falam: vamos parar porque chegou fulano de tal e ele é crente. Ele não gosta dessas coisas não. Você acha que eu sinto ofendido? Eu acho maravilhoso. Que bom. Triste é quando o crente fala: não, pode continuar. É uma piada? Eu sei uma piada que é essa aí. Deixa eu te contar também. Esse crente miserável. Não. É maravilhoso quando as pessoas dizem assim: vamos mudar o rumo desse negócio porque chegou aqui uma pessoa diferente. E tem outra coisa: nós precisamos buscar isso para que o mundo veja. Um dia nós recebemos uma propaganda na igreja de um negócio muito interessante. Era um empreendimento evangélico. Uma igreja em Belo Horizonte que se reuniu para construírem um condomínio evangélico. Só ia ter crente no condomínio, só ia ter irmão. Alguém falou: pastor, que maravilha, olha que beleza, vai ser um condomínio só de crente. Eu falei: olha, tem dois problemas nisso aí. O primeiro é que Jesus não nos tirou do mundo, só pediu para o Senhor nos livrar do mal. Tem uma razão para isso, para a gente resplandecer. E o segundo é o seguinte: não dou 3 meses para você ficar aborrecido com seu vizinho, porque nós somos fáceis não, gente. Somos humanos. E às vezes você cria uma expectativa de que se tiver só crente nós nunca vamos ter problema. Mas tem um pecado que precisa ser tratado em cada um de nós. E se a gente não tem ninguém para quem a gente resplandeça, a gente costuma relaxar. Precisamos nos responsabilizar pelas pessoas e saber que estão olhando para nós. Se nós criarmos um clubinho só dos crentes, eles vão dizer: não, aqui pode, porque aqui todo mundo é crente mesmo, ninguém vai escandalizar, aqui a gente pode fazer uma coisinha, pode fazer outra, e vai abrindo concessão, até que aquilo vira um negócio liberal.
Não podemos ter um condomínio só de crentes, porque nós não somos chamados para nos isolarmos do mundo. Esse tempo dos monges lá nos mosteiros nos mostrou lá naquele tempo que isso não fez diferença nenhuma na sociedade. Precisamos estar no meio da sociedade, como luzeiros. Como luzeiros. Somos chamados para nos espalharmos mesmo, sermos luz. E isso nós ganhamos com intimidade com Deus. E com algo precioso que eu tenho para te dizer: o brilho não vai arrefecer, só vai aumentar com quanto mais intimidade a gente busca. Nós não seremos mais iguais. Quando um crente busca intimidade com o Senhor, ele não é mais igual. E quanto mais intimidade ele busca com o Senhor, mais mudado ele fica. Ele não é mais igual. Existe um esforço equivocado de uns certos segmentos cristãos que se esforçam para que a igreja deles se pareça com este mundo. Está errado. Nós não estamos aqui para nos parecermos com esse mundo. É para ganharmos o mundo. Você não ganha ninguém assim. Se é para fazer igual ao mundo, o sujeito vai ficar lá no mundo, gente. O que vai fazer aqui? E uma igreja que opta por isso, ela gera crentes que não são nem bons ímpios e nem bons crentes. Não existe meio termo na vida cristã. Falei isso de manhã e falo isso sempre. Aqui o negócio é 8 ou 80. Não pode ter muro. Tem gente que quer falar a linguagem desse mundo. Tem gente que quer fazer como esse mundo. Tem gente que quer criar uma imagem de uma igreja que é absolutamente igual ao mundo. Ser contextualizado não é fazer igual ao mundo. Ser contextualizado é entender o nosso contexto e apresentar a visão de Deus para resolver os problemas desse contexto. Nós não estamos aqui para sucumbir à cultura desse mundo. Nós estamos aqui para influenciar essa cultura e trazer os valores do reino para ela. E é isso, a gente só consegue com intimidade. Quando Moisés desceu, era inequívoco o fato de que Moisés tinha tido um encontro com o Senhor. Se nós buscarmos intimidade com Deus profundamente, será inequívoco o fato de que tivemos um encontro com o Senhor. Tem uma coisa, é isso que Deus nos chamou para fazer: buscarmos intimidade. E a intimidade do Senhor é transformadora, a intimidade do Senhor é curadora, a intimidade do Senhor é renovadora. Você precisa de cura? Busque intimidade com o Senhor. Você precisa de um renovo? Busque intimidade com o Senhor. Você quer se sentir útil na obra do Senhor? Busque intimidade com o Senhor. Você quer ser mudado? Eu estou na igreja, mas eu não consigo me mudar. Você não consegue se mudar, é Jesus quem te muda. Busque intimidade com o Senhor. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, congregar, aprender, compartilhar, orar de um modo fervoroso diante do Senhor, para que o Senhor venha ao seu encontro de uma maneira especial. Sim, um crente em Cristo Jesus já tem o Espírito Santo, mas deve buscar a plenitude dele, o enchimento dele, o transbordar do Espírito Santo. É como diz uma canção, né? Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Você se acha pequeno? Você acha o menor dos crentes? Busque intimidade com o Senhor. Quanto menor o vaso, mais rapidamente ele transbordará, e mais ele transbordará. Transborde do Senhor. O Senhor te desafia a buscar intimidade com Ele nessa noite. Nossos problemas são resolvidos quando buscamos intimidade. Sim, de uma maneira maravilhosa são resolvidos. Nossos traumas são curados, pecados são vencidos e somos mudados, e as pessoas podem ver como mudamos. Nossos comportamentos são mudados. Precisamos, eu e você, de intimidade com o Senhor. Precisamos começar a buscar o avivamento do Senhor de uma forma mais poderosa, a intimidade com o Senhor de uma maneira mais poderosa. Talvez orar como Wesley: faz de novo, Senhor, faz esse avivamento de novo, faz se mover de novo, faz como em Pentecostes, ou como o Senhor fez na Coreia um dia, ou como o Senhor fez na África do Sul, ou como o Senhor fez no tempo de Neemias. Mas faz, Senhor. Os homens da história clamaram ao Senhor. Os homens que fizeram história no cristianismo clamavam ao Senhor. Nós temos uma história de clamor ao Senhor. Nós presbiterianos temos uma história de clamor ao Senhor. O homem que Deus levantou para fundar o presbiterianismo se chamava John Knox.
e ele tinha profunda paixão pelas almas. Sabe como ele orava? Quando ele estava ali diante do Senhor, ele orava: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. O homem tinha paixão pelo seu povo, paixão pelas almas do seu povo, de tal maneira que ele orava fervorosamente: Senhor, me dá a minha Escócia, me dá a Escócia, senão eu morro. A nossa raiz é a raiz de gente que clama. Você sabia disso? Ele não ficava lá: Senhor, eu vou fazer aqui uma conjectura teológica, quem o Senhor escolheu? Não, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. E o interessante é que, de fato, a Escócia se rendeu aos pés do Senhor depois que ele tinha morrido. Mas ele clamou, ele foi fruto do que ele clamava. E se hoje nós somos aqui presbiterianos assentados, é porque um homem chamado John Knox dizia: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. E os escoceses mandaram gente para os Estados Unidos, os Estados Unidos mandaram missionários para aqui, e esses missionários foram expandindo o Evangelho e chegou aqui. Nós somos gente de raiz de um povo que clamava. Quando nossos símbolos de fé, a confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior foram confeccionados, uma sessão do dia, no período da manhã, era todo dedicado a orações e jejuns para formar aquele documento maravilhoso que hoje as pessoas desprezam. Muitos crentes besteira, mas tem uma riqueza doutrinária ali por uma razão muito simples, porque antes de qualquer coisa, aquele povo orou, jejuou e clamou nas primeiras sessões do dia, quando eles estavam reunidos na capela de Westminster, na catedral de Westminster, perdão. E então à tarde eles discutiam a teologia e escreviam aquelas coisas maravilhosas que a igreja precisa aprender. Nossa raiz, lá na raiz, nós temos homens de clamor, homens de busca, homens que marcaram uma geração. Tanto que o presbiterianismo chegou até aqui. O calvinismo ainda é uma influência muito grande em vários segmentos acadêmicos, porque homens de clamor clamaram. E agora é a nossa vez de ter intimidade com o Senhor. E agora é a nossa vez de buscar o Senhor. E agora é a nossa vez de clamar e dizer: Senhor, dá-nos conselheiro, se não morremos. Se o Senhor não nos der conselheiro, nós morremos. Se o Senhor não nos der Minas, nós morremos. Se o Senhor não nos der o Brasil, nós morremos. Mas saiba que isso tem um preço: a mudança de vida e a intimidade com o Senhor. Mas que preço glorioso, não é? Intimidade com o Senhor. Mas tem que ter mudança de vida. Se prepare para mudar, para abrir mão do que é supérfluo e receber do Senhor aquilo que de fato importa. Se prepare para ser confrontado com o Espírito Santo te dizendo: este traço que você tem eu não gosto, nós vamos arrancar isso daqui. E deixa ele arrancar mesmo, porque o Senhor vai respeitar a sua personalidade, mas vai tirar tudo que é pecaminoso dela. Mas se deixa mudar, que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho de Jesus emanando das nossas faces. Nem sempre é assim, nem sempre é assim comigo. Às vezes eu sou nervoso, iracundo, mas eu quero resplandecer Jesus. Às vezes não é assim com você, mas queira resplandecer Jesus. O Senhor nos chamou para resplandecermos dele. Glorificado a Deus é manifestar a glória dele aqui, assumir que nós não somos nada, ele é tudo, mas ele é tudo em nós. Eu gosto da comparação em que eu digo que Jesus é o astro e nós os satélites. E a Bíblia chama Jesus de o sol da justiça mesmo. Ele tem luz própria. Nós somos o satélite natural que orbita aí na Terra. Somos a lua. Ele emana do seu brilho sobre nós e nós refletimos o seu brilho. É isso que somos chamados para fazer: refletir o seu brilho no meio das trevas. Ele é o sol da justiça. Nós somos a lua e outros astros que não têm luz própria, mas recebem a dele para resplandecer. E nós brilhamos no meio da noite. E no meio da noite, como luz brilhantes, nós apontamos o caminho perdido. Nós mostramos o caminho perdido, porque é o que Deus nos chamou para fazer. O Senhor te desafia para a intimidade nessa noite. Então vamos clamar por intimidade.
Nós não somos povo de dura cerviz. Cerviz duras são pescoços que não se dobram em humildade. Nós não somos assim, não podemos ser, não queremos ser, em nome de Jesus. Tem gente que tem dura cerviz, a dobradiça do pescoço está enferrujada. A nossa funciona. Curva sua cabeça em humildade diante do Senhor e diz: Senhor, vem sobre mim, senão eu morro. Venha sobre mim, senão eu morrerei. Sem a tua presença não adianta dar mais nenhum passo, Senhor. Busque intimidade com o Senhor. A intimidade é possível, a intimidade é alcançável, está à nossa disposição daquele que crê. A intimidade é curadora, transformadora. E quanto mais íntimos do Senhor, mais isso ficará evidente aos olhos de quem está ao nosso redor. Busca o Senhor, ô Senhor, e sobre o teu povo, Pai. A vida que vivemos não basta, precisamos de mais santidade. A intimidade que temos não basta, precisamos mais do Senhor. O que fazemos não basta, queremos fazer para o Senhor. Que as pessoas possam nos ver mudados. Que nessa noite o Senhor esteja derramando sobre nós um desejo profundo de intimidade com o Senhor. Que esse desejo caia sobre nós, de tal maneira que aquele que não creu, se estiver aqui, que creia que o Senhor é Deus e se renda ao Senhor. De tal maneira que aquele que está na tua igreja, que creu no Senhor, não esteja satisfeito com o que tem, mas deseje mais da tua presença. De tal maneira, Senhor, que aquele que andava frio seja aquecido, aquele que andava desanimado seja levantado, aquele que anda ferido seja curado pelo poder da tua presença. Pecados sejam expurgados, lançados fora. Que pecados sejam confessados nessa noite, e almas sejam curadas, e feridas sejam fechadas, e o óleo do Senhor seja derramado sobre feridas abertas, e o mover do Senhor seja sentido nessa noite. Seja assim conosco, que seja assim, Senhor. Vem sobre nós e se faz manifesto nas nossas vidas.